divina, desperta-nos, eleva-nos, envolva-nos, proteja-nos. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Leitura do Bhagavad Gita, conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18, verso 23 e 24. Verso 23. A ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor nem repulsa, e sem desejo de resultados fruitivos, disse que está no modo da bondade. Verso 24. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Repetindo. Verso 23. A ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor nem repulsa, e sem desejo de resultados fruitivos, disse que está no modo da bondade. Verso 24. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetuada devido à sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Tá fechado o microfone, Devananda. Acabou. Om Bhagyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Namaha. Om Shanti Shanti Swaha. Muito embora eu, alma condicionada ao corpo chamado material, alma corporificada, embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o samsara, que é o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, a Kali Yuga é uma era repleta de escuridão e tendência ao esquecimento do sentido objetivo da vida. O mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental e assim libertando-me dos ciclos das misérias. Portanto, com imensa gratidão no coração e compreensão, a tal mestre espiritual, que é o libertador da alma, eu ofereço as minhas respeitosas reverências Namastê. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Muito bem, e agora, hein? E agora, José? Esta acabou, domingo se foi. Como é que vai ficar? Aqui na frente, José. Olha só, Bhagavad Gita, a conclusão, olha só, em termos sânscrito, conclusão, chama-se Siddhanta. Siddhi significa perfeição. Aqueles que praticam yoga sabem que existem os Siddhi Yogas, que significa estágios de perfeição. Então, a Siddhanta, Anta, que significa a conclusão. Então, Siddhanta significa conclusão perfeita. Então, aqui nós temos o Siddhanta da Bhagavad Gita, que é a conclusão da perfeição da renúncia. É o capítulo 18, foi lido pela nossa sacerdotisa, a Vanessa Dorcas. Muito obrigado, tá? E também aproveitando para agradecer a todos aqui pela excelente condução hoje na Sala dos Mantras. Namastê, Hare Krishna. Muito bem, então, olha só. Vamos lá, então, né? Vamos ver, a gente tem aqui, agora são 7 horas e 17 minutos, então, até vou usar 8 minutos, tá? Vou tentar fazer isso, vou deixar até aqui
o telefone aqui para não perder o horário. Muito bem, olha só. Olha o que o verso diz. Vamos prestar atenção no verso. A ação que é regulada, ok? E que se executa sem apego. Gente, fala sério. Quem é que executa alguma coisa sem apego? É dito que nem o relógio trabalha de graça. Nem o relógio trabalha de graça. É dito, né? Nem o relógio trabalha de graça. Trabalha de graça. E alguns versos das Escrituras, elas têm uma função: treinar alunos atentos. Os alunos atentos fazem conclusões imediatas, analógicas das Escrituras. É igual a pegadinha de vestibular. A pegadinha de vestibular, textos de vestibular, eles têm uma função. Porque chegam ali e só coloca falso e verdadeiro. Então, o algoritmo tem que checar se um candidato está sendo racional ou sendo mecânico. Porque o sistema tem que selecionar os melhores. O que acontece? As escrituras, elas têm uma função. O universo inteiro é uma incubadora. Tem a função de maturar alminhas para que elas ascendam a transcendência. É assim que funciona. É bem simples até o processo. Ela entra sob a forma de consciência, que é semelhante a um sonho, passa por um sistema de decantação, matura e desperta de volta no local de onde ela jamais saiu. É relativamente simples. E o chamado mundo material é apenas uma simulação, apenas não, é uma excelente simulação que tem a função de maturar essas consciências. Agora, o mecanismo, ele tem muitas funções. Uma delas é selecionar as almas que estão sinceras, e não apenas sinceras, porque não basta sinceridade. Tem que ter seriedade. É a próxima etapa da sinceridade. A fase madura da sinceridade é a seriedade. Tá? Não há critérios de... a sinceridade, ela não está completa enquanto não se manifesta a seriedade. Tá? Sincero, a gente é. Mas muitas pessoas sinceras cometem muitas tolices e se prejudicam e prejudicam outras pessoas também ao redor. Então, não é o critério. Não é o critério maduro, pelo menos, mas é um bom começo. Tá? Agora, o sistema, ele quer pessoas sinceras e sérias no processo de autorrealização. Então, o que ele faz? Ele cria vários mecanismos para identificar aqueles que conseguem olhar para além da ilusão, daqueles que estão presos ao analógico da ilusão, do branco, do preto, do acima, do abaixo. Então, quando aparece um verso assim, olha só, que executa sem apego. A alma, uma das características intrínsecas da alma é desejar. A alma deseja, é intrínseco da alma. Você olha para os animaizinhos, você olha para as plantas, você olha para o ambiente como um todo, ele deseja a harmonia, ele busca a harmonia, ele busca a felicidade. Tudo ao nosso redor é uma busca, é uma tentativa de buscar a felicidade. Todas as entidades vivas estão tentando encontrar conforto e felicidade. Ou elas estão tentando aumentar a felicidade ou estão tentando diminuir a tristeza. E o ato de tentar diminuir a tristeza automaticamente implica em aumentar a felicidade. É assim, todas as ações de todas as entidades vivas do passado, do presente e do futuro são assim. Ok? Então, desejar é uma característica intrínseca do princípio Atma. Então, ela nunca vai deixar de desejar. Ok? A diferença é desejar o quê? Né? Desejar o quê? O que nós aprendemos na primeira fase, a renúncia, significa não desejar nada. Isso é artificial. Porque mesmo a pessoa que não está desejando nada, ela está desejando não desejar nada. E por que ela está desejando não desejar nada? Porque ela deseja ser feliz. Ela entende que não desejando nada, ela será mais feliz. É uma técnica analógica, chamada Kanishta, uma técnica básica. Tem dois caminhos. Vritti Marga, que significa o caminho da negação, e o Pravritti Marga, que significa o caminho da aceitação. O Nivritti Marga vai dizer que você tem que renunciar. Renunciar o quê? O que você vai renunciar? O corpo não te pertence. Ele surgiu como produto do universo. Você própria não foi autoconstruída, você não se lembra, nós nos lembramos de quando eu decidi existir. Não é assim.
A natureza nos pertence, o terreno, a casa que nós moramos, o carro que nós usamos. Os faraós, no passado, provam que não funcionou. Então, o que nos pertence que nós somos capazes de renunciar? É uma ilusão essa ideia de que eu estou renunciando a algo. É analógica, é só a primeira fase. A fase completa da renúncia é entender que tudo pertence ao Senhor Supremo. Ele é o proprietário de tudo. E nós simplesmente temos que assimilar esse conhecimento como parte integrante da nossa realidade. Nossos filhos, nós temos a concessão de chamá-los de filhos. Mas vamos ser francos, vamos ser sinceros. Eles pertencem ao Senhor Supremo. Nós temos uma guarda compartilhada. Então, quando nós entendemos que o desapego consiste em entregar aquilo que pertence ao proprietário, isso é desapego. Ou utilizar tudo o que pertence ao proprietário. Se eu entro no supermercado, por exemplo, e eu recolho tudo no carrinho, alguém pode dizer, mas aí você está colocando tudo no carrinho, os produtos pertencem ao supermercado, que é isso? Não pode? Isso daí está errado? Você pode responder, mas não, meu senhor, calma aí, eu vou passar no caixa, eu vou devolver os pertences de outra forma ao proprietário. Bom, aí sim, aí tudo bem, pode continuar então, minha senhora. Mas se alguém vê você pegando um produto e colocando na bolsa, escondendo, ele vai falar, mas aí não pode, minha senhora. Não pode, não sabia. Pois é, não pode, eu devolvo. Tá bom, desculpa, não sabia de nada. Sim. Entregar, não, vou renunciar, então. É mesmo. Parabéns pela renúncia. Sabe? Então, renúncia completa é entender que tudo pertence ao Senhor Supremo e que nós temos que devolver os produtos adequadamente para que nós não criemos karma. Entende? É muito simples. É só mudar alguma coisinha aqui dentro e as coisas podem ser... O proprietário, ele é benevolente. Ele é compassivo. Ele compartilha, ele tem um prazer, ele é altruísta, então ele gosta de compartilhar com seus filhinhos aquilo que pertence a ele. Eu não sei se vocês já viram pais que são assim, mães que são assim, pais que são assim, eles gostam de compartilhar o que tem com os filhos, eles pensam em construir uma casa para deixar para os filhos, eles constroem uma casa e dão para os filhos morarem, os filhos às vezes usam o carro. Eu, por exemplo, tenho um carro que fica com meu filho. De vez em quando eu preciso, ele me empresta o carro que é meu. E ele cuida do carro. Tem pais que são assim. A maioria dos pais são assim. Isso simplesmente demonstra que a fonte da nossa criação, de onde nós viemos, também é assim, permissiva, altruísta, compassiva, mas também amor com firmeza, sem se deixar ser explorado desnecessariamente ou ser, o ato de reciprocidade é esperado de todos, inclusive de Deus. Mas Deus é desapegado? Sim. Ele é apegado a você, alma. Nós somos apegados aos nossos filhos, às almas. As almas se apegam entre si, são como imãzinhos. Elas não conseguem se separar. Elas são ligadinhas umas com as outras. A alma é apegada à alma, a alma é apegada ao Supremo, porque ele é atrativo. Então, nós somos apegados uns aos outros. Não há... A questão do desapego é entender que todas nós somos partes integrantes do absoluto e que nós não conseguimos viver separadas umas das outras, mesmo que esteja brigando. Mas nós somos ligados uns aos outros. Ok? Então, o verdadeiro desapego é oferecer ao Senhor Supremo. Imagina que você tem um filho. Supomos que você tem um filho ou uma filha que você ama muito. Então, qual é o verdadeiro desapego desse filho, dessa filha? Desejar ou trabalhar para que esse ser ascenda aos céus, porque é onde ela vai ter a melhor vida. Se você não fizer isso, ela vai renascer nesse mundo, morrer, doer e sofrer novamente. Isso é desapego. Você querer esse ser para você é desapego.
Mas se você oferece esse ser ao Supremo, pronto. Você pode ter o ser. Não é impedido que você tenha a sensação de ter o ser, porque as almas se têm umas às outras. Mas é preciso entender que esse ser originalmente pertence ao Criador, ou nós pertencemos como parte integrante do Criador. Tá? Então, essa é a perfeição da renúncia. Compreender que tudo pertence ao Criador e oferecer conscientemente palavras, ações e gestos compreendendo isso. Tá? E tudo que nós temos, com coerência e consenso, utilizar para o propósito de servir ao Criador, o Senhor das criaturas, a origem suprema de todas as criaturas, todos os restos existentes. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Para finalizar, uma mãe, por exemplo, gente, qual é a chance de uma mãe se desapegar de um filho? A não ser que ela tenha algum problema. Normalmente não existe essa possibilidade, está fora da pauta. Uma mãe, quando serve um filho, quando cuida da mamá, e limpa o bumbumzinho, ela não está pensando assim, vou anotar aqui que quando você crescer, eu vou querer de volta esse pagamento aqui, ó, 1 hora de trabalho. Então tá aqui, ó. Aí anota, e vai anotando. Quando o cara chega aos 25 anos e consegue o primeiro emprego no Banco do Brasil, o salário dos próximos 10 anos está tudo comprometido para pagar de volta para a mãe, que vai pedir indenização por direitos trabalhistas. Não existe isso. Ela faz espontaneamente, porém, ela quer amor de volta. Ai de uma mãe que não recebe carinho, beijinhos e um alôzinho, e um presentinho de vez em quando. Ai desse filho que não toma cuidado, porque ela se rebela. Se ela não se rebelar, é porque ela está apática ou adoecida. Mães são muito apegadas ao amor dos filhos. E esse apego ao amor, ele liberta. Ele é libertador quando ele está conectado com o divino, o sagrado. Quando ele está desconectado, ele é narcisista, eventualmente até perigoso. Tem mulheres e mães que amam demais a ponto de fazer da vida dos seus filhos uma tragédia, porque esquecem que tudo é propriedade do absoluto. Tá? Muito bem, então nós vamos encerrar aqui. Tá? Eu passei 3 minutos do meu